que os agentes de viagens foram envolvidos em todos os estados. Então, isso é uma coisa bacana. Todo mundo teve a oportunidade de participar e ainda pode participar. Então, a gente vai fazer um bate-papo, tá, gente? A hora que quiser interromper, perguntar, tá tranquilo, a gente está conversando. Então, assim, esse projeto a gente começou a pensar nele porque a gente precisa, mais do que nunca, pensar num turismo sustentável, né? Não dá mais para pensar no turismo sem sustentabilidade. Não é fácil, não é simples, né? A gente sabe disso. E são vários aspectos, né, que estão aí inseridos, e isso às vezes dificulta um pouco, né? Se a gente for pensar no ambiental, no social e no econômico. Mas a gente precisa fazer um esforço para isso acontecer. Eu vou contar um pouquinho dessa história. Então, algumas cidades vêm trabalhando os objetivos sustentáveis, os ODS. Algumas cidades já estão trabalhando a questão dos destinos turísticos inteligentes, mas isso ainda é muito pouco pelo tamanho do Brasil, né? A gente sabe que o Brasil é muito grande, então tem cidades que trabalham muito bem, tem outras que ainda não estão nessa pegada. Então, a gente está caminhando, a gente está fazendo um caminho, tá? E aí, o que é atividade turística, né? Se a gente for pensar, a oferta turística são os bens e os serviços postos efetivamente no mercado, é o que tem para oferecer. E o produto é o conjunto da experiência relacionada às viagens. Quem trabalha isso? Os agentes de viagem, né? São vocês que trabalham isso. São vocês que pegam a oferta, transformam num produto e vendem, oferecem e vendem esse produto, ok? Todo mundo quer ganhar, mas também tem que trabalhar dentro de um conceito. Então, o ambiente, a oferta turística é o ambiente, é o transporte, é o recurso, é o ambiente natural, é a hospitalidade, é o recurso cultural. O produto é um destino, é uma região, é um estado, um país, um serviço, um equipamento, pode ser só um equipamento. O problema é que o turismo ele é muito diversificado e muito segmentado. Então, isso dificulta um pouco a gente ter uma atuação mais linear dentro de todo o nosso processo, ok? E aí, a gente, de novo, traz aqui para vocês, isso é um círculo, né? Tem a oferta, vira produto, o agente de viagem vende, gera uma demanda, e a gente começa de novo. Está vendendo, continua vendendo, e parou de vender, o que a gente pode melhorar? Ou então, abrir um outro produto, vamos partir para o outro produto, né? Não é assim que funciona? É assim que a gente vai fazendo essa roda girar, ok? Por exemplo, pensando em Gramado. Gramado hoje é um case, já é um case há alguns anos, mas todo ano não abre um produto diferente lá? Todo ano, gente. Mas isso é para quê? Para que a oferta não caia. Então, você vai a Gramado um ano, tem lá uma coisa que você faz. Aí fala, e agora abriram lá, agora está abrindo, não sei o quê, acabei de escutar lá na outra sala. Você fala, nossa, quero voltar lá para conhecer esse negócio. Então, por isso, o Gramado vem se mantendo numa posição de destaque. Isso é fácil? Não. Por que Gramado consegue fazer isso, gente? Porque tem uma ação privado e público. Ok? A prefeitura entendeu que a cidade ia viver do turismo e trouxe os empresários para dentro e falou, vamos construir juntos. Isso é um pouco do que o Vai Turismo vai falar, tá? Aqui a base que a gente também já conhece, né? Vocês estão no meio da pirâmide aqui, né? Vocês estão aqui na comercialização, vocês fazem parte do meio e tem que estar envolvido no todo, porque vocês, mais do que ninguém, precisam participar desse processo. É importante que vocês, que estão na ponta, entendam como é que as coisas acontecem. Tá certo? Tirou, amigo? Vamos lá. Então, como é que tem que ser um planejamento? Aí a gente pergunta, existe planejamento no turismo, gente? Muito pouco. Muito pouco. E quando tem, não é dessa forma aqui. Porque essa aqui é a forma correta de você fazer um planejamento para o turismo. Você tem que ter as instâncias ou os municípios, né? Instâncias, porque hoje tem muitas cidades, muitos estados que já têm instâncias de governança. Mas pode ser a associação, pode ser o município sozinho, pode ser o estado, com o trade e com o poder público. Porque isso aqui é que vai fazer a coisa funcionar. Alguém sozinho aqui consegue fazer tudo? Não. Porque tem o papel do estado, tem o papel do empresário e tem o papel do município. Então, é um conjunto, né? Por isso que você tem interseção. Se você não atua dessa forma, então, olha lá, a gente tem agências e secretarias de turismo, a gente tem os sindicatos e as cooperativas, a gente tem as associações empresariais, temos academia,
o grupo de pesquisa, e temos as empresas e temos os financiadores. Todo mundo tem que estar envolvido aqui. Porque esse grupo aqui vai fazer a coisa acontecer. Ok? E aí, a gente pensa, como é que é a gestão do turismo no Brasil, gente? O que a gente tem? A gente tem uma secretaria estadual ou municipal que fazem a definição, mas normalmente não tem o quê? Dinheiro. Não tem recurso. Né? A gente tem alguns destinos que, por si só, tentam se manter, mas também existe um desalinhamento entre o que o empresário pensa e o que é a realidade do mercado. E, às vezes, a gente tem um destino que vai se desenvolvendo, mesmo de uma forma desorganizada, mas ele consegue. Então, isso aqui é a gestão do turismo no Brasil. Ou seja, é uma grande confusão, vamos falar assim, né? Mesmo assim, o Brasil dá certo? Dá, porque o brasileiro, né, tem que inventar outro, senão, né, a gente dá nó em pingo d'água, como a gente fala lá no Rio de Janeiro. Então, vamos embora. E aí, a gente está pensando lá, o poder público, ele tem limitação, porque ele tem barreira técnica, ele tem limitação organizacional, ele tem burocracia e legislação e tem pouco dinheiro. E também tem dificuldade porque existe a questão política. Quantas vezes o município é de um partido e o estado é do outro? Aí não se fala. Rivalidades regionais, o sul com o norte, o nordeste, e vamos embora. O desalinhamento ideológico e técnico, que também quem está, às vezes, assume o cargo lá, não sabe nada do turismo. Aí você fala assim, como é que esse cara vai tocar o turismo se ele não conhece o turismo? E não tem uma equipe técnica de suporte. Então, isso aqui tudo existe ainda. Tá? E aí a gente tem um trade que acredita que o Estado também tem que dar tudo. Também não é assim, minha gente. Ok? Tem que ser investidor, tem que promover, tudo tem que ser o Estado a fazer. Ele tem que enxerga os seus pares como concorrente, não como parceiro. Minimiza a potencialidade das instâncias. Isso ainda existe? Existe. Ok? E a gente tem as instâncias de governança, onde elas estão funcionando. A gente tem exemplos excelentes, por exemplo, em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Ok? O sul do Brasil trabalha muito bem a questão da instância de governança. E hoje eu participei de uma reunião do Fornatur, que é o Fórum de Secretários Estaduais, onde um secretário do Norte falou assim, não dá para implementar a instância de governança no meu estado, porque nós somos diferentes do Sul. Realmente, gente, o Brasil ter um modelo único é muito complicado, porque é muito diferente o Sul, o Norte, o Nordeste, o Sudeste e o Centro-Oeste. Então, não dá para fechar num modelo único. Isso tem que também ficar claro, até para o Ministério, que o Ministério do Turismo também coloca hoje a instância de governança, ter uma instância de governança instalada para poder ter repasse financeiro. E aí você amarra, e aí quem não consegue ter dinheiro. Hoje o Ministério do Turismo também não tem o dinheiro, mas se tivesse, não conseguiria. Você está entendendo? Então, também existe um movimento para mudar isso lá no Ministério. E é correto mudar, porque não dá para você fechar num modelo só. Tá? E aí a gente fala de planejamento, né? A gente precisa ter um planejamento, ele tem que estar visando a sustentabilidade econômica, social, ambiental. E ele requer harmonizar políticas e projetos, priorizando o quê? As necessidades da população local. Né? A gente também tem que tratar dessa forma. Né? A primeira vez que eu uso Gramado como exemplo, aquele ainda era, na época, aquela coisa do Natal ainda era na rua, é tudo morador de lá, de Canela, que fazia aquele desfile lindo lá. Eu não sabia. Quando eu soube, eu falei, nossa, que bacana. Não, é o pessoal da própria cidade. São eles que fazem a ornamentação. Então, assim, o turismo movimenta tudo. E é preciso que seja assim. Fala, querido. Pode? Da onde? Tá. Que legal, muito legal. Nós vamos chegar lá. O Vai Turismo não vai trabalhar. Quem vai trabalhar é o governo, o município, o trade. O Vai Turismo é o movimento que está puxando esse carro. Vocês vão entender aqui, tá?
Aí a gente fala de política pública de turismo, tem que existir uma ação política administrativa, tem que ser uma construção coletiva, porque a gente está falando que todo mundo tem que participar, o primeiro setor, o segundo setor, o terceiro setor, todo mundo tem que estar junto. Porque, na realidade, o que precisa ser entendido, que também é difícil, é o turismo beneficia toda uma cadeia. Né? Se tem turismo, tem comércio, o serviço também tem, e aí, consequentemente, o quê? A indústria vai fabricar mais. Ou não? Não é isso que a gente tem? Então, assim, é uma cadeia, é uma grande cadeia. Né? Isso também tem que ser entendido, que muita gente não entende isso ainda. Ok? E aí a gente tem aí um protagonismo do setor terciário, o setor terciário onde está todo o comércio de bens, serviço e turismo, no caso a CNC representa esse setor, tá? E tem as instituições de classe, tem os empresários, tem os representantes e tem alguns projetos que estão trabalhando para buscar apoio, ok? Mas ainda tudo de forma muito isolada, está cada um trabalhando de uma forma isolada, ok? A gente tem conselhos deliberativos, a gente tem governanças regionais, tudo isso existe. E parcerias públicos-privadas em eventos, que também está começando a acontecer, isso é bacana. Vamos lá. O que a gente precisa? Uma maior integração e coordenação dos atores, que são todos envolvidos, nas políticas públicas coerentes com uma visão de longo prazo. O problema é que não se faz um planejamento, não se pensa para frente. E aí eu também uso Gramado como exemplo. Gramado começou assim? Como ele é hoje? Não. Gramado não tinha nada. Gramado era mais uma cidadezinha lá do sul. Mas eles fizeram o quê? Um planejamento e foram implementando as ações do seu planejamento. E aí foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo. Agora a gente já tem Canela, que está aproveitando, agora Nova Petrópolis, que está na sequência. Então, o que está acontecendo agora? Gramado está ficando tão cheio que não tem mais onde hospedar. Está ficando caro os restaurantes. Então, as pessoas estão ficando em Gramado e vão jantar em Canela, vão em Nova Petrópolis. Então, o que está acontecendo? Está expandindo para outros municípios. Isso é correto, não é concorrente, gente. Só que isso tem que entrar na cabeça dos prefeitos, dos secretários e dos empresários, tá? Estamos falando de todo mundo, ok? E aí vem a CNC, né, o Conselho Empresarial, pensou como é que a gente podia contribuir. Isso aqui nasceu na pandemia, tá, gente? Na pandemia, a gente fazia um tipo de trabalho e com a pandemia a gente viu que não dava para fazer mais aquilo que a gente fazia. E aí a equipe pensou, vamos fazer uma coisa diferente. E já tendo uma visão, a gente montou esse desenho, essa estrutura do Vai Turismo. Então, a CNC, o setor é o órgão do turismo na CNC, e a gente está lá para buscar as soluções que incentivam a construção de políticas públicas voltadas para o setor, porque esse é o papel da CNC. A CNC tem esse papel. A gente não vai fazer ação. A ação vai ser feita lá embaixo. A gente está fomentando a discussão para que existam políticas públicas para o turismo, que isso também não existia, ou existe muito pouco, tá? Quando a gente começou a pensar nesse trabalho, a gente tem a participação dentro do nosso setor da ABAV nacional e no projeto todas as ABAVs participaram nos seus estados. Então, a gente teve uma participação bem forte. A gente tem as 27 federações, em cada federação tem uma ABAV, né? Então, todo mundo participou do processo. E aí, a gente fez algumas perguntas quando a gente começou a pensar no projeto. Olha lá. Quantas iniciativas de turismo estão em desenvolvimento no Brasil e nos estados? Vocês sabem? Não é mapeado. A gente sabe algumas. Aí a gente perguntou, qual o alinhamento? Existe alinhamento entre elas? Por exemplo, se você pegar um município, vamos pensar no município de Brotas. É um outro exemplo forte em São Paulo, que também trabalha, né, o turismo de aventura, com segurança. Será que tem alinhamento entre o que o município de Brotas faz e o que o Estado, a política pública do Estado de São Paulo? Não sei. Ok? Hoje tem lá um secretário, Vinícius Lumes, está tentando também fazer um alinhamento, mas isso não acontecia. Então, você tem um município que está lá trabalhando, mas o Estado, às vezes, está puxando para o outro lado. Tá? Então, a gente precisa ter alinhamento, facilita muito ter alinhamento. Qual o alinhamento entre a política pública estadual e nacional? Também.
o Ministério do Turismo, aí a gente vai, ó, o município com o Estado e o Estado com o Ministério do Turismo. Isso é uma cadeia, gente. Qual é o mundo ideal? O Ministério do Turismo teria um direcionamento, os estados teriam o mesmo, né, por parte, e o município também. Lógico que cada um dentro do seu, né, da sua governança, mas isso é governança. É todo mundo buscando a mesma coisa. Tá? A gente está vendo isso um pouquinho acontecer agora em relação ao destino turístico inteligente. Né? O Ministério do Turismo teve uma ação, agora o SEBRAE está fazendo mais uma ação, o nosso Vai Turismo também trabalhou com DTI. Então, assim, a gente está tentando ir fazendo o quê? Exatamente isso, um alinhamento. Quais são os compromissos que os políticos assumem com o turismo, gente? Qual é? Nenhum. Isso é um outro problema. A gente tem poucos deputados, senadores que são do turismo ou que veem o turismo como um fator de desenvolvimento econômico e social. Mas isso também é falha de quem? Nossa. Né? A gente não pode também, né, tirar essa continha das nossas costas, tá? É difícil, é difícil. Então, alguns estados hoje estão trabalhando para propor e eleger pessoas que conheçam, não precisa ser turismólogo, mas que entendam o turismo enquanto fator de desenvolvimento econômico, ok? E como evitar tanta sobreposição e descontinuidade, gente? Ministério do Turismo, quantos ministros já teve, gente? Hã? Nem perdemos a conta, né? Quando um entra, o outro sai, a coisa continua? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, não. Então, o que a gente tem? A gente, às vezes, avança um passo, aí sai um, a gente volta 3 para trás. Porque, na realidade, todo mundo quer ser o pai do filho bonito. Ninguém quer pegar o que já está lá, o que já está feito, e vamos lá, gente. Tudo bem, pode dar uma melhoradinha, uma arrumadinha, mas não joga tudo na lata do lixo, gente. Que isso é o que vem acontecendo repetidamente, né? A gente hoje tem a Diretoria de Inteligência e Competitividade, a Nicole Facuri, que vem tentando, que tem um corpo muito técnico dentro do Ministério, e tem trabalhado muito com a gente, participou também do pensamento do Vai Turismo, e ela está tentando deixar um legado técnico. Inclusive, a gente está quase assinando um termo de cooperação para que a gente não perca o que já se andou. A gente está tentando minimizar esse impacto, né? Vamos ver se a gente vai conseguir. E como é que a gente fortalece esse movimento, que é o que a gente buscou fazer? A gente quer fortalecer o movimento em prol do turismo. Então, a gente está chamando de um movimento, ok? Vamos lá. Quando a gente fez o trabalho, isso foi 2020, a gente tinha tido a eleição em 2018, a gente foi procurar saber qual o plano de governo estadual que foi registrado no TSE em 2018 que tinha algum espaço para o turismo. Alguém chuta? Quantos tinham? 1. E qual era? O Paraná. O Paraná era foi o único estado que tinha dentro do seu plano de governo algo sobre o turismo que dava 72 linhas, 3 páginas. Era o único, de 27. Tá? Olha lá, é o Paraná. Ok? Quantos estados têm sites voltados para o oficial, voltado para turista? 19. Até achei um número bom, mas nem todos atualizados. Então, também não adianta a gente ter um site voltado para turista e que não esteja atualizado, porque o turista entra lá e está tudo errado, não está atualizado, o cara entra uma vez e não entra mais. Quantos estados têm uma secretaria exclusiva de turismo? Quantos? Quantos? Não, não, aí também não é isso. São 14, tá? Porque a maioria é Secretaria de Turismo e Lazer, Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer, Secretaria de Cultura, Turismo e não sei mais o quê. Tudo misturado, junto e misturado. Não que não possa ser junto e misturado, mas, né? Então, o que a gente precisa fazer, gente? O que a gente ouve assim? O turismo é a bola da vez, né? O turismo é a bola da vez. Só que o turismo tem que ser a bola da vez, porque ele pode ser a bola da vez, porque ele é o vetor econômico, desenvolvimento socioeconômico, gente. Gera emprego, gera renda, gera imposto. É rápido, como falou lá, é uma indústria limpa. E pode transformar. Sim. Tá lá, é
o turismo que está sendo organizado, planejado. Minas Gerais é um belo exemplo também de trabalhar com as instâncias de governança. E que vem a secretária Milena, né, muito boa, e está lá. E, quer dizer, Brumadinho, todo mundo achou que tinha acabado. Mas está lá. Isso é o quê? É planejamento. É ação junto. Então, é um excelente exemplo. Tá? Porque, às vezes, a tragédia acontece, não tem como evitar, mas a gente... Você chora por um tempo, mas depois você tem que levantar, senão você vai continuar chorando o resto da vida, né? E não pode, né, amiga? E aí nasceu o Vai Turismo. Então, a gente trabalhou, né? Valorizar, vivenciar, viabilizar, viajar, apoiar, ativar, avaliar, aquecer, impulsionar, inovar, integrar, inspirar. E daí saiu o Vai Turismo, rumo ao futuro, porque a gente está buscando ter um trabalho de longo prazo, de médio e longo prazo, tá? Então, aqui são as frases que, né, que o pessoal da comunicação trabalhou, né? A gente teve um belo trabalho da comunicação, criou a marca do evento, né, do projeto. O projeto carrega a assinatura CNC, federações, sindicatos, SESC, SENAC. Isso aqui é o sistema comércio, como a gente chama, que tem em todos os estados, né? Então, a gente trabalha com e mais as entidades de classe, ok? Então, qual é o objetivo do Vai Turismo? É oportunizar, integrar propostas e conectar instituições para recomendar política pública que estimule o desenvolvimento sustentável de destinos turísticos. Por quê, gente? Eu falei há um pouquinho atrás, o turismo é muito segmentado. São muitas entidades. Então, um faz um planejamento para lá, o outro faz outro planejamento para cá, um faz uma ação com uma empresa, o outro faz com outra. Então, o que a gente quis trazer? A gente quis gerar um espaço para uma discussão aberta, onde todo mundo trouxe as suas propostas. A gente quis buscar convergência, ok? Vamos tentar convergir. Ah, mas tem coisa que não dá para convergir. Tem coisa que é específica da agência de viagem. Por exemplo, o IRFF da remessa ao exterior. Isso é uma questão específica das agências. Então, aí a BAV trabalha especificamente. Agora, aquilo que é de todos, que é de todo mundo, tem que trabalhar junto, gente. A BAV com a BIH, com a BEOC, com a BA, com todo mundo. Tá? Porque é para o turismo, é em prol do turismo. E aí o nosso objetivo foi formular proposta de política pública de forma participativa, considerando as características regionais, porque, como eu falei, o Brasil é diferente, são vários Brasis dentro do mesmo Brasil, a fim de entregar aos candidatos aos governos do Estado e ao governo do Brasil. E também estamos entregando a candidatos a deputado, Estado Federal e senador. Tá? Então, as federações estão fazendo esse trabalho. E quem foram os atores que participaram? Ai, foi rápido demais. Volta. Toda a cadeia, gente. Isso aqui foi um trabalho, foi criado um grupo de trabalho em cada federação, e nós, CNC, trabalhamos com as entidades nacionais, onde a gente colocou todo mundo para dentro. Iniciativa privada, empresário, outros atores, todo mundo... Né? Tinha empresário que falou, eu posso participar sozinho? Pode. Empresário participou sozinho. Não, todo mundo foi convidado a participar, porque a gente queria realmente que fosse um momento de participação de todos, ok? Aqui são as entidades que são filiadas ao Setur, essa é a nossa composição em termos de entidade privada, mais as 27 federações do comércio. Então, como eu falei, a BAV Nacional está com a gente, ou seja, todo o turismo está aqui, ok? Se a gente for pensar em termos de entidade, está todo mundo aqui dentro, tá? Quais foram os destaques desse projeto? Hoje, o projeto, a gente teve uma abertura, que foi um webinário internacional, que a gente teve mais de 6 mil visualizações no YouTube, mais de 1.400 inscritos, foi um sucesso o webinário, ele aconteceu em junho do ano passado. Ele está lá no nosso site, gente. O site, que é www.vaiturismo.com.br, tem todo o nosso material. O material é de todo mundo. Então, qualquer um de vocês que entrar lá, vocês vão ter todo o material que foi desde o webinário, tudo que foi lançado até hoje, inclusive todos os documentos por estado. Então, é para todo mundo se apropriar disso. Isso não é, né, eu escutei hoje falar, não, o documento da CNC. Gente, o documento não é da CNC. A CNC propiciou um espaço para que todo mundo tenha um documento do turismo, tá? Então, a gente teve 29 entidades nacionais, 27 federações,
300 instituições, na realidade foram mais de 300, só que se não, as pessoas não assinaram aquele documento da LGPD, a gente aí não pode divulgar, tá? E 1.800 profissionais do turismo participando em todo o Brasil. Então, assim, foi um projeto assim, muito bacana, que a gente viu o quanto os profissionais do turismo querem fazer o turismo acontecer. Mas a gente precisa dessa junção de forças que a gente viu lá atrás. O trade, né, o governo e os empresários, os financiadores, né, agentes de financiamento. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa estar trabalhando. Aqui, ó, foi o que a gente tem dentro do nosso site, ó. Um perfil de cada região e um perfil de cada estado. Então, você tem por estado e por região e no nacional. 28 diagnósticos, onde você tem lá quais são os itens principais do turismo em cada estado. Uma pesquisa de percepção, que foi realizada com 500 profissionais em todo o Brasil. Isso tudo está no site. A gente tem um estudo de benchmark que foi feito pela Marta Poggi, que é conhecida de todos, né? Um trabalho ficou magnífico, tem 14 cases que podem ser implementados em qualquer estado ou município. E nós temos mais de 100, nós realizamos encontros e oficinas, onde esses grupos foram discutidos, tudo isso online, tá, gente? Porque a gente estava no meio da pandemia, a gente trabalhou muito mais online do que presencialmente. Só teve um estado que a gente fez presencialmente, que foi o Amazonas, por uma questão específica lá, tá? Isso tudo está à disposição de vocês. Então, o papel aqui é também divulgar e que vocês entrem lá, enxerguem isso e se apropriem disso, tá? O que o Brasil ganha com o turismo, gente? Se o turismo, né, bombar, como a gente fala, né, vai ter uma melhor infraestrutura, porque para ter turismo você tem que ter infraestrutura, né? A gente não tem turismo sem infraestrutura. Tem que ter transporte, tem que ter segurança, tem que ter sinalização, né? Tem que ter o turismo. Mas a gente tem uns lugares aí, mas tudo bem, pode ser aquele que, né, o cara gosta de ir para o esburacado, mas isso é uma minoria, tá? No geral, você tem que ter acesso, você tem que ter sinalização. Você vai gerar emprego, você vai gerar renda em vários níveis, você vai qualificar, você vai ter um impacto social, porque você vai trabalhar com a comunidade, porque também isso hoje, dentro dos ODS, está lá trabalhar com a comunidade local, né? Se você quiser trabalhar dentro de qualquer marca. Você vai ativar mais de 500 setores, esse número aí é da professora Mariana Aldrigue, da USP, que ela fala que a gente falava 52 setores na CNC, e aí ela fez uma palestra onde ela mostrou que não são 52, são 500. Aí a gente falou, meu Deus, se com 52 já era ruim, difícil com 500, né? Mas, realmente, porque se você for na transversalidade, o turismo pega todo mundo. De todos, o táxi, o camelô, tudo. O comércio, a lavanderia, o cabeleireiro, né? Você chega numa cidade, você vai fazer sua unha, você vai... Direto ou indiretamente, porque aqui está direto ou indireto, tá? Esses 500 aqui é direto ou indireto, né? Você vai ter estímulo à conservação e à recuperação da paisagem, do local, a conservação, e você vai ter uma divulgação do destino consistente. Então, isso aqui são as vantagens. Falando de 5, né? A gente está falando só de 5. Tem mais, mas isso aqui nós vamos chamar assim dos the best. São as prioritárias, ou as mais, né, impactantes. Qual, querida? Sim, se apropriar, ok. A gente fala nisso ali, né? Uma das mais fortes. Então, o que a gente precisa, gente? A gente precisa ter construção conjunta, que é o que a gente está falando aqui. A gente fez um levantamento de ações e oportunidades, a gente trabalhou, a gente teve 2 consultorias que trabalham com turismo há muito tempo, que foram, né, os nossos orientadores, existiu uma metodologia, e a gente chegou em relatórios sistematizados de cada estado e o nacional. Lógico que já teve uma pessoa que falou assim para mim, Márcia, mas as ações são muito macros. Gente, olha só, não dá para pensar que a gente ia chegar no ponto, né, lá do interior, lá da Paraíba. Não dá, gente. Isso aqui é um trabalho macro que agora tem que ser desdobrado. Ok? A gente está falando no âmbito mais macro mesmo, senão a gente não conseguiria. Essa aqui é a carinha dos documentos, tá? Se vocês entrarem lá, cada estado está com o seu documento lá e tem um documento nacional, que foi o que a CNC trabalhou. Né? Todo mundo tem a mesma programação visual, muda a foto, uma foto para cada estado. A CNC fez uma ampla divulgação ao longo de todo o trabalho,
ok? Então, saiu em todas as revistas, né? Teve entrevistas, foi bastante divulgado. O presidente da CNC falou na CNN, o Alexandre Sampaio, que é o coordenador, o diretor técnico do turismo e também presidente da FBH, também falou em várias entidades, em vários jornais. A CNC fez a parte dela, entregando os documentos aos 3 principais candidatos. No caso, o Ciro Gomes, que seria o quarto, não quis receber o documento, não quis participar. Então, já disse, né, que ele quer o turismo, né? Você chama para entregar um documento e a pessoa fala assim, não sei tudo. Não, ele falou que sabia tudo do turismo. Então, ok, não foi receber. Então, a CNC fez 2 eventos, né, porque a gente fez um evento onde foi o presidente Bolsonaro e a Simone Tebet, e depois fez um outro evento onde foi o ex-presidente Lula. Todos receberam o documento, todos entenderam, fomos feitas perguntas. Então, assim, tentamos passar para eles a importância do turismo estar dentro do plano de governo deles, caso, né, quem ganha a eleição coloque o turismo como pauta prioritária. Ok? E as federações estão fazendo o seu trabalho. Aqui a gente entregou, essa foto aqui foi do evento onde a gente entregou para cada coordenador de estado o seu documento na CNC e começou a divulgação. E aí a gente já tem presidentes das federações, aqui é o caso de Rondônia, entregando aos candidatos a governador, a senador e a deputado federal. O que a gente quer com isso? A gente quer criar uma cultura para o turismo, gente, porque hoje a gente não tem. Hoje a gente chega num deputado lá e fala, o turismo, o cara fala, o que é o turismo? O que o turismo faz? O que o turismo faz? Então, assim, se o Estado fizer com o seu deputado federal e o seu senador, quando ele for para Brasília, quando a CNC também falar, você fala, opa, peraí, estamos falando da mesma coisa. E o cara falou lá que o turismo é importante, agora a gente está ouvindo aqui que o turismo é importante. Então, opa, esse troço pode me ajudar. Então, é isso que a gente está querendo, que todo mundo entenda que o turismo pode efetivamente ser a bola da vez, tá? A gente também fez uma campanha, né? Tudo começou com uma iniciativa da CNC, que criou o projeto Vai Turismo, Rumo ao Futuro. A ideia era reunir instituições para recomendar políticas públicas que estimulem o desenvolvimento sustentável de destinos turísticos brasileiros. Após um ano de trabalho que envolveu 29 entidades nacionais, 27 federações do comércio, além de 300 instituições nos encontros e oficinas estaduais, 1.800 profissionais do setor participaram e foi produzido um estudo de benchmarking com práticas internacionais inspiradoras para o turismo sustentável, uma pesquisa de percepção, além de 27 diagnósticos do turismo nos estados com base nos pilares de Destinos Turísticos Inteligentes, DTI. Entregamos também um documento nacional com propostas e recomendações de políticas públicas de turismo para o Brasil. Em breve, teremos recomendações para cada estado brasileiro. Esse foi antes da gente já entregar os documentos estaduais, tá? Então, assim, o trabalho... Tudo começou... Não, já começou. Já começou, já acabou. Aí, alguns presidentes de federações estão reverberando no seu estado a importância do turismo como vetor de desenvolvimento, tá? Então, a gente está fomentando isso. Foi criada uma campanha nas redes sociais. Essa aí é o Setur, nosso Setur CNC no Instagram. A campanha é #VaiTurismo2022, tá? Então, se vocês entrarem lá, quando forem falando do nosso processo, coloca a hashtag, porque isso faz subir a hashtag do turismo, tá? E aqui o site para vocês, que todo mundo pode acessar todos esses documentos que a gente mostrou aí. Agora a gente está pensando assim, gente, quais são os próximos voos, né? A gente precisa ampliar esse movimento, entendeu agora por que é um movimento, tá? A gente precisa acompanhar os desdobramentos, porque a gente está entregando, não está entregando? A gente entregou para 3 candidatos, aí vamos supor, um ganhou. O que a gente vai fazer? Oi, ó. Lembra daquele documento? Vamos com ele de novo na mão, amiga. Não é? Se ele disser que não lembra, a gente está com o documento na mão. Lembra daquele documento? Olha aqui, ó, aqui tem um caminho. Como é que a gente pode contribuir? Porque, gente, é o que a gente falou. O empresário faz parte do processo. Então, ele tem um pedaço desse processo. Então, o que a gente pode fazer para contribuir? Como é que a gente pode contribuir? Então, isso vai ser feito no âmbito nacional e no âmbito estadual. Só que a gente tem que monitorar.
Porque eu também já ouvi isso, Márcia, já teve muita coisa e depois se esquece o papel na gaveta. A gente não vai esquecer o papel na gaveta. Tanto que a gente está fazendo a ação com o Fornatur, que são os secretários de Estado, e já fomos procurados aí. Agora, olha o problema que a gente arrumou, gente. A gente agora está sendo procurado pela Anceditur, que é o município. E tipo assim, eu quero isso lá para o meu município. Como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai ter que já ter um desenho de como aí o Estado vai ter que desdobrar. A gente não consegue fazer isso. Para fazer com o Estado, a nossa equipe é pequena, nós somos 5 pessoas no setor. A gente, foi um trabalho assim, foi 1 ano e meio de trabalho pesado. Então, a gente agora, acabei de conversar com a Vanessa Leal, presidente da Anceditur, ela, Márcia, eu digo, peraí, nós vamos ter que tentar trabalhar uma estratégia, a gente vai ter que criar uma estratégia, mas vai chegar. Agora, achei lindo, porque as pessoas estão enxergando isso aqui como uma coisa que está agregando valor. E é isso que, efetivamente, a gente queria, tá? Então, eu convido vocês a entrarem no site, a conhecer o documento do município, do estado de vocês, desculpa, o documento nacional. No site, a gente tem um espaço que vocês podem falar com a gente, quem que tiver alguma ideia, quem tiver alguma sugestão. E outra coisa, esse acompanhamento, a gente vai reativar os grupos de trabalho nos estados. Então, se mobilizem junto às federações. Junto à Federação do Comércio. Pode falar. Oh, meu Deus. Não, já acabei, amiga. Já foi. Tá, querida? Você participou lá do grupo? Ai, que bom, gente. Olha. Que coisa boa. Show de bola. Mais alguém aqui participou no seu estado? Vem, amiga, vem tirar foto. Ai, que delícia. Quer sensibilizar e a gente quer que todo mundo esteja junto. Então, assim, o canal é a FEComércio, ok? Do seu estado. Praticamente todas as FEComércios têm ou Câmara de Turismo ou Conselho de Turismo. E esse é o canal que vocês têm que acessar, tá? No site tem um espaço para você falar com a gente. O que você colocar no site vai cair lá na CNC. Aí a gente vai estar avaliando e, se for o caso, a gente encaminha para a federação, tá? Se a gente puder responder, se for alguma coisa que a gente possa mesmo ajudar. O que a gente quer é fazer o turismo efetivamente virar um vetor de desenvolvimento econômico. A CNC está buscando também, nós temos um grande problema que é o quê, gente? Dados, né? O turismo não tem dados. Quando fala, o turismo representa, cadê? Onde é que você comprova que representa X% do PIB? Por quê? Como ele é muito pulverizado, é difícil. Então, a gente fez uma solicitação à área de economia da CNC e a gente está tentando criar um boletim onde a gente vai começar a mapear alguns dados. Isso também vai ser divulgado para todo mundo, tá? E também vamos colocar no site, ok? Obrigado aí por vocês terem participado.